Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você que está em casa nos acompanhando hoje. Bom dia, família! E obrigada por estar acompanhando o nosso ano bíblico hoje. E deixa aí o seu like, se inscreve no canal e mande e compartilhe para as outras pessoas, para que as outras pessoas também recebam a mesma bênção que você está recebendo hoje. Bom dia, professora Paulinha. Bom dia aos nossos irmãos que todos os dias têm nos acompanhado. E bom dia à minha igreja. Bom dia! Nós vamos orar agora, né, Bia? Pedir a orientação do Senhor para esse culto. Muito importante. Pode orar, Bia. Senhor meu Deus, eterno e infinito Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Amém. Que nós venhamos sempre buscar a Ti em primeiro lugar, todos os dias de nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que fique com as pessoas que estão lá em casa, nos assistindo, e que o Senhor fique conosco, no meio de nós e habite em nós durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, agora é o momento de louvar a Deus. No culto é muito importante que a gente ore. E agora a segunda coisa muito importante é que cante louvores ao Deus eterno, né? Então vamos cantar juntos o hino Hoje Sou Feliz. Nos nossos hinários é o hino 235. Perdido foi que Cristo me
seja louvado. E agora nós vamos para uma parte muito importante, onde o nosso irmão Davi, nos Salmos, ele vem falando: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então é uma parte muito importante do nosso dia, é guardar as palavras do Senhor em nosso coração. E quando começa a semana nova, a gente guarda palavras novas, não é? Sim. Então, semana passada nós estávamos em Romanos, agora a gente já dá um salto, né, Bia? Nós vamos agora para Apocalipse. E qual a parte de Apocalipse, então, que nós vamos decorar dessa vez? Apocalipse 3, do 7 ao 9. Bem, é uma mensagem muito bonita que Deus manda ali para a igreja de Filadélfia, né? Então, abra sua Bíblia, acompanhe conosco, é tão bom, porque Deus nos faz lembrar desses textos nos momentos que nós mais precisarmos, Ele vai trazer à nossa mente. Vamos então, igreja? Vou contar, Bia, no 3, tá Certo. bom? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E agora, Bia, nós vamos apresentar aos nossos irmãos que nos assistem a nossa irmã Kelly. Ela vai cantar um louvor especial em adoração a Deus. Eu entrego a Jesus
meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Então, Bia, agora chegou a terceira parte do nosso culto. A gente ora, a gente canta e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Sim. Que Deus te abençoe muito com o estudo deste dia. Amém. E até amanhã. Muito bem, bom dia. Bom dia! Que alegria é podermos ter a palavra em nossas mãos. Pensa que bênção. Pensa que bênção é conhecer tudo o que conhecemos e a oportunidade de conhecer mais. Glória a Deus por isso. E eu confesso que o estudo de hoje mexeu muito com o meu coração. A prova disso é que eu vim com essa farda maravilhosa que representa o meu chamado. E eu quero tanto compartilhar com você sobre o que nós estudamos hoje. Nós estivemos lendo, finalizando, né, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Né? Estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 10 ao 13,
Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em casa, vocês aqui da igreja também. 2 Coríntios, capítulo 10, e nós vamos ler até o capítulo 13. E aí, agregado a isso, nós também temos o livro do Atos dos Apóstolos. Que legal tem sido estudar esse livro, né? Dá vontade de batizar o povo lá fora. Não é isso? O coração da gente pulsa pela missão ao ler a história desse missionário tão consagrado. E o capítulo 34 fala justamente disso, o ministério consagrado. E nós vamos meditar um pouco a respeito destas coisas. Olha que interessante. Nós já estudamos como é que Paulo foi parar lá em Corinto, não foi? E as dificuldades que ele enfrentou para levantar uma igreja ali. Era uma cidade bem difícil. Nós estudamos esses dias atrás que a deusa adorada lá em Corinto era Vênus, a deusa do amor. Pensa só. Os ritos relacionados a ela sempre envolvia sexualidade. Então já pode imaginar como era difícil levantar uma igreja ali. Mas Paulo, de maneira muito persistente, conseguiu levantar uma igreja para a glória de Deus, mas essa igreja, depois de levantada, deu um trabalhinho. Tanto que temos 2 cartas à igreja de Corinto, né? E são cartas bem longas e cartas importantes. Ao decorrer da carta, você vai perceber que Paulo está sempre respondendo perguntas que nós não sabemos quais são as perguntas. Porque só há as respostas de Paulo, não há as perguntas da igreja. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Ah, eles estavam falando sobre isso, eles estavam comentando sobre isso. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver exatamente isso. Porque entrou dentro da igreja de Corinto apóstolos, falsos apóstolos, que estavam acabando com a imagem de Paulo. Estavam falando muito mal de Paulo. Dizendo assim, Paulo por carta é muito corajoso, ousado, mas pessoalmente é um covarde. Imagina só. Então Paulo, ao escrever para essa igreja, que de maneira tão, posso dizer, ingênua, era levada a acreditar nesses falsos apóstolos, ao invés de crer naquele que havia levado a palavra para eles. Então, Paulo aqui vai discutir isso com eles. Como é que a gente percebe isso? Vai aí na sua Bíblia, no capítulo 10, no verso 2. Ele diz assim, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Se você for lá no verso 11, há uma ideia que se completa. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Paulo está dizendo, não, do mesmo jeito que eu escrevi, eu vou aí e vou falar pessoalmente para vocês. Porque eu não ando em proceder carnal. Eu sou instituído por Deus. Eu sou um apóstolo do Senhor. E aqui ele vem defendendo a autoridade que recebeu do Senhor. Ao contrário daqueles apóstolos que não haviam recebido essa autoridade de Deus, mas estavam ali para atrapalhar o trabalho de Deus. Interessante pensar que esses apóstolos, eles tinham um hábito assim bem comum que geralmente, né, a gente cresce, a gente é educado com isso, infelizmente. Eles tinham os lábios para louvar a si mesmo. Eles acabavam com a imagem de Paulo, mas a respeito de si mesmo se intitulavam grandes apóstolos. Aí Paulo falou assim, que insensato esses apóstolos, não? O verso 18 do capítulo 10. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele quem o Senhor louva. Agora, o interessante é a retórica de Paulo. Porque no capítulo 11, ele começa a dizer assim, vocês aceitaram esses apóstolos tão insensatos, então deixa eu ser insensato um pouco para ver se vocês também me louvam. E aí ele começa a dizer assim, eles estão se engrandecendo de quê? Porque se eles podem se engrandecer, eu muito mais. Sabe por quê? Se você vê aqui no verso 22, ele diz assim, são hebreus? Também eu sou.
São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. Se eles estão se gloriando disso, eu também posso me gloriar. São ministros de Cristo? Imagina isso. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de mortes, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Ele começa a fazer toda a lista das suas credenciais de pastor, de alguém que foi chamado por Deus. Está dizendo, se é para se gloriar, deixa eu ser insensato um pouco. Eu vou dizer para vocês, eu tenho do que me gloriar. Se para isso vocês precisam para aprovarem o meu chamado. Só que Paulo não para aqui. Quando chega no capítulo 12, Paulo abre o leque. Ele fala, peraí, não é para se gloriar? Eu quero dizer para vocês que eu conheço um homem que foi até o 3º céu. Gente... Eu olho para a vida de Paulo e vejo, Senhor, ele viveu tão próximo de ti, mas era um homem tão humilde. Ele mesmo disse, aqui no verso 16 do capítulo 11, outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ele diz aqui que se tornou insensato, porque assim foi constrangido a agir, para que assim pudesse alcançar a cabeça daquelas pessoas. Vocês me constrangeram a isso, porque eu conheço um homem que foi até o 3º céu, esteve no paraíso e ouviu coisas inefáveis. Mas aí Paulo mostra qual é o jeito de Deus agir. Ele fala assim, mas o Senhor me deu um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. Como o céu trabalha, como o céu se envolve com a gente, nos dando experiências e até mesmo viver tão próximo do céu, sermos tão enobrecidos e elevados e ao mesmo tempo tão humildes e entregues e abnegados. Essa era a imagem que Paulo mostrava para a igreja. E é interessante a maneira como ele estava tentando fazer a igreja de Corinto entender isso. Eu fui chamado pelo Senhor. E vocês têm aceitado apóstolos que não são enviados por Deus. E colocam em xeque o meu chamado. E aí no capítulo 13 ele fala assim, no verso 1. Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Eu vou levar testemunhas para decidir a situação. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela 2ª vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Aí ele dá advertência, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provem a vocês mesmos, porque eu estou indo e eu não pouparei ninguém. Só alguém ungido pelo Senhor consegue ser tão equilibrado na maneira de agir, de tratar, de corrigir e de se posicionar, entendendo o lugar que tem dentro da obra de Deus, mas sem ultrapassar o limite. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E acho que a coisa mais espetacular que Paulo escreve nesses 3 capítulos que me encantaram foi o que vi no capítulo 12, quando ele diz assim, no que pequei com vocês? Eu fui aí de maneira muito humilde e trabalhei para não me tornar pesado. Foi nisso que eu errei? Foi isso que eu pequei com vocês? Aí ele diz no verso 14, eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E aqui ele completa por que ele agia do jeito que agia. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Que glorioso
Que ministro glorioso. Que ministério consagrado. E eu fiquei pensando, como é que é isso? Como é ter um ministério assim? Qual é o ideal de Deus? Quando é que eu sei que eu estou acertando e eu estou vivendo verdadeiramente um ministério consagrado? Olha só, isso que eu vou ler para você, que está aqui em Atos dos Apóstolos, é o que era a vida de Paulo. Aqui no capítulo 34 do livro, pegue aí o seu livro, nós vamos ler o primeiro parágrafo. Olha só o que diz o primeiro parágrafo. Cristo deu em sua vida e lições perfeito exemplo de ministério abnegado. Quem é o exemplo? Cristo. Cristo é o exemplo, o qual tem sua origem em Deus. O ministério abnegado tem origem onde? Em Deus. Deus não vive para si. Deus não vive para si. Pela criação do mundo e pela sustentação de todas as coisas, está Ele constantemente ministrando a outros. Olha o trabalho de Deus. Cuidar de você. Ministrar a você. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério, o Pai confiou ao seu Filho. Foi dado a Jesus colocar-se à frente da humanidade para que, por seu exemplo, ensinasse o que significa ministrar. Como é que eu sei o que é ministrar? Pela vida de quem? Pela vida de Cristo. Cristo é o exemplo do que é um ministério abnegado e consagrado, porque na vida dele havia a lei do serviço. É isso que vai dizer a próxima frase. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço, serviu a todos e a todos ministrou. Mais para frente vocês vão ler, ele era o servo de todos, o maior deles. O que mais serviu? O que mais se abnegou para que outros tivessem oportunidade de vida e de salvação? É grandioso pensar nisso, não é? Esse é o Deus a quem você serve? E quando nós servimos a Ele, nós nos tornamos imitadores dele. E aqui no parágrafo que diz assim, ó, os ministros de Cristo, acha aí no seu livro, os ministros de Cristo são guardadores espirituais. Ei, você faz parte de um ministério. Você é um guardador espiritual, missionário? Diante do céu, o céu te enxerga assim. Você é um guardião espiritual da vida das pessoas. E aqui continua dizendo, sua obra tem sido comparada à do vigia. Nos tempos antigos, as sentinelas eram muitas vezes colocadas sobre os muros da cidade, onde de posição vantajosa pudesse dominar importantes postos a ser guardados e dar advertência da aproximação do inimigo. Uma posição de muita responsabilidade. De sua fidelidade dependia a segurança de todos que estavam dentro da cidade. Você, missionário, é enviado para uma cidade sem presença adventista. Lá existem líderes que representam aquela cidade. Prefeito, vereador. Mas diante do céu, você é o representante daquela cidade. Você é o responsável, o guardião pela vida daquelas pessoas. Deus olha para você e vê o vigia, que está lá para fazer o quê? Pela sua fidelidade ao ministério, a Deus, aquelas pessoas estejam seguras no braço do Senhor. A determinados intervalos, exigia-se que lhes chamassem uns aos outros, a fim de estarem seguros de que todos estavam despertos. Você não achou isso legal? Eles se comunicavam um com os outros, para que todos estivessem como? Despertos. E que nenhum dano sobrevier a alguém. O brado de animação e de advertência era repetido de um a outro, até que ecoasse ao redor de toda a cidade. Se por qualquer razão, seu senso espiritual
se torna tão embotado que são incapazes de discernir o perigo e, por deixarem de dar advertência, o povo perecer, Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderem. Você é de casa, você é adventista? Eu quero dizer para você que você é esse guardião do bairro onde você mora. Você é o guardião da cidade onde você mora. O céu te olha assim, você é o representante que vai cuidar daquelas vidas, daquelas almas. E se por infidelidade sua, alguma vier a aparecer, de quem Deus requererá esse sangue? Será que podemos nos calar e não pregar essa verdade? E não pregar e advertir aos que estão nas trevas? Aqui continua dizendo que é privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus e ser de tal modo suscetíveis às impressões de seu espírito que ele possa operar por meio deles. Uma coisa nunca saiu da minha cabeça. Um determinado aluno aqui da escola, enquanto eu passava pelo jardim, disse a seguinte frase para mim. Ele disse que olhava para a gente e pensava a seguinte coisa: os líderes são os que mais vivem próximos de Deus. Precisa ser. E quando eu ouvi aquela frase, me deu um choque no coração. Eu falei, que responsabilidade. Um liderado falar isso e pensar assim, que responsabilidade. E você, missionário, você, meu irmão que está em casa, é verdade, é privilégio nosso viver mais próximo de Deus, para que por meio de nós, Deus possa trabalhar. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você tem noção do que é isso? Deus olhar para um homem na terra e dizer, eu tenho um amigo. O nome dele é Abraão. Deus olhar para você e te intitular como amigo dele, como um cooperador, dizer, eu tenho alguém que possa me ajudar. Está lá, aquele missionário. E é esse o foco. Aqui diz que o pastor, que o ministro, que aquele que é de Deus, cooperador, ele está envolvido nessa obra. E quando ele está envolvido nessa obra, é como a parábola do pastor. O pastor, enquanto estava buscando a ovelhinha perdida, ele pensava que estava cansado. Hein, Nádia? Pensava no cansaço, na fome? A Nádia disse que não. Não pensa em cansaço, não pensa em fome, não pensa em sono, não pensa em nada. Só quer fazer o quê? Salvar o perdido. Só quer ir atrás da ovelha perdida. E uma coisa me espantou muito no estudo de hoje. Aqui trouxe algumas características do ministro de Deus, daquele que é cooperador de Deus, daquele que se entregou para salvar o perdido, daquele que quer se envolver nessa obra. Diz aqui que esse ministro tem algumas características. Primeiro, a salvação do outro está acima das suas necessidades, que foi o que a gente acabou de falar. Segundo, ele entende que o poder está em se relacionar com Deus. O poder não está na pregação, ou no quanto você fala bem, ou no quanto você é capacitado e sabe fazer diversas coisas. Se você tem confiado e dependido disso, meu irmão. O poder está no quanto você consegue se render a Deus. No quanto você consegue depender dEle. Enquanto você consegue comungar com Ele, porque diz que haverá um poder maior que recairá sobre ti, ao comungar com o Senhor. E diz aqui que há um poder concedido para aqueles que querem quebrar as trevas do desânimo. Você já se sentiu desanimado? Fala para mim a verdade. Você é ser humano, então. Porque todos nós, alguma vez na vida, nos sentimos desanimados, ou não? Que dá vontade de não sair de casa, né, Deise? O sol, não dá vontade de sair da cama, e é desânimo total. E você sabe que quando estamos desanimados e deprimidos, aí que Satanás tem êxito contra nós. Aí é que ele tem êxito. E como é que podemos então vencer isso? O estudo de hoje diz que quando Paulo se sentia desanimado, Paulo desanimava. Acredite se quiser. Quando Paulo
se desanimava, ele contemplava o invisível. E ao contemplar o invisível, ele era fortalecido para continuar. Não podemos nós fazer a mesma coisa? Eu creio que sim. Eu creio que podemos contemplar o invisível. A outra característica que me chamou demais a atenção. Diz que quando um ministro abre a boca para pregar, ele está dando só um passo da sua missão. É só um passo. A obra só começou. Porque a obra deve continuar de casa em casa até a última casa. Tem que entrar no lar das pessoas, nos lares. E hoje foi dita uma frase tão linda no culto: o segredo para salvar pessoas é o relacionamento. E quando eu ouvi, eu falei, é verdade. O segredo para salvar pessoas é o relacionamento, é você entrar na casa da pessoa e mostrar o quanto se importa, o quanto ama, o quanto está interessado na vida da pessoa. E o quanto você está disposto a fazer o que Paulo disse aqui: eu vou até vocês e eu quero me gastar por causa de vocês. E me deixarei gastar, mesmo que vocês não me amem o tanto que eu te amo. Mas eu farei isso por amar vocês. E pessoas que sentem isso, elas sentem um poder espiritual. Você já parou para pensar que existem vidas, pessoas que estão esperando você? E nós precisamos pensar que temos uma responsabilidade diante do céu e precisamos cumpri-la de maneira apressada. Agora, a coisa mais linda da obra, do ministério do apóstolo Paulo, você pode pensar, nossa, Paulo passou por tantas dificuldades, que glorioso, ele permaneceu firme. Mas sabe qual foi a obra mais nobre praticada pelo apóstolo Paulo? Eu me alegrei muito em ler isso daqui. A obra mais nobre com qual Paulo se envolveu foi educar jovens para o ministério. Paulo se envolvia em preparar jovens para o ministério. Você consegue imaginar que enquanto Paulo, um obreiro tão experiente, quantas coisas ele não tinha para compartilhar? E ele pegava pessoas que eram interessadas em salvar outras e dizia, vem cá que eu vou te treinar. Foi assim que ele fez com Timóteo. Vem cá, Timóteo, eu vou te treinar a ser um obreiro consagrado. Vem cá, Tito, eu vou te ensinar a ser um obreiro consagrado. Eu vou te ensinar como é que vive um ministro do Senhor. Deus não vive para si, vive para doar, vive para ministrar. E sabe, que inteligente. Para que ser um? Para que ser um se podemos ser vários? Para que sermos um se podemos ser vários Timóteos espalhados pelo mundo? Você consegue pensar no quanto isso é glorioso? Essa obra, a obra de educar jovens para a missão, é uma obra muito nobre. E quem se envolve com ela terá a chance de participar do gozo do Senhor. Porque muitos serão alcançados, milhares serão abençoados por vários Timóteos espalhados pelo mundo. Eu sou um Timóteo dessa casa. Eu posso me gloriar em Cristo, porque um dia eu recebi de um chamado e hoje eu sou missionário. Amém, glória a Deus. Eu também sou um Timóteo dessa casa. Fui chamado para reivindicar o nome de Deus nessa terra. E ainda que custe a minha própria vida, permanecerei firme até o fim. Em nome de Jesus. Eu também sou um Timóteo dessa casa. Em minha incapacidade, Deus me capacitou. Em minha fraqueza, Deus me fortaleceu para ir até onde há pessoas que também devem conhecê-lo. Amém, Lu. Eu também sou um Timóteo dessa casa. Fui chamada por Deus desde o ventre de minha mãe para ser uma missionária na escola de profeta. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, louvado seja o Eu também Senhor. sou um Timóteo dessa casa.
casa e o Senhor me chamou para representar Cristo Jesus de maneira fiel e eu serei fiel até a morte. Amém. Louvado seja Deus. Eu também sou Timóteo dessa casa. Fui chamada para fazer parte dessa obra e dar continuidade no que os meus irmãos começaram. Amém. Glorioso. Eu também sou Timóteo dessa casa. Fui chamada por Deus quando eu nada tinha e permanecerei nesse exército até Jesus voltar, pregando a última mensagem do Evangelho. Amém. Louvado seja Deus. Eu também sou Timóteo dessa casa. Fui convocada por Deus para servir e honrar o seu nome até o fim. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu também sou Timóteo dessa casa, para me fazer obreira de Cristo e espalhar a mensagem do Senhor. Amém. Eu também sou Timóteo dessa casa. Eu quero dizer que eu, com muita honra, muita felicidade, eu sou um Timóteo dessa casa. Amém. Quando eu penso no que eu poderia estar fazendo, dizendo, perdendo, e o Senhor Deus me trouxe para isso, que é tão grandioso que não há palavras que descrevam. Quero dizer para você que Deus está chamando homens. Deus está chamando homens que estejam dispostos a deixar suas fazendas, negócios, se necessário a família, para se tornarem missionários para Ele. Isso aqui é um pequeno exército. Nós precisamos de 600 para fazer a obra do Senhor. Você se sente chamado para ser um Timóteo dessa casa? Você se sente chamado por Deus para viver esse ministério consagrado? Faça parte desse exército. Esteja conosco, batalhando, levando a bandeira ensangrentada de Emmanuel. Que o Senhor Deus te abençoe no dia de hoje. Que você seja poder e bênção aonde você foi colocado. Precisamos orar, né? Jair, você faria essa oração? Sim. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor nos deu o valor verdadeiro em Cristo a nos fazer um chamado para sermos missionários. Amém, Senhor. Queremos dizer para Ti que nós somos Timóteos nessa terra, Amém, na Senhor. última geração, para terminar essa obra que os nossos irmãos começaram. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo nesse momento, que mais Timóteo apareçam, que mais pessoas entreguem o coração para Ti e que possamos juntos terminar essa obra para a glória do Teu nome e para a salvação de muitas pessoas. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje o chau é coletivo. Deus abençoe.